neste áudio do ICV, Instituto Cristiano Vieira, você aprenderá como investir em empresas boas pagadoras de dividendos. Além desse assunto, vou deixar também um link na descrição para você ter a oportunidade de aprender a estratégia da reserva diamante, que é uma estratégia financeira bem mais eficiente do que a reserva de emergência, e que provavelmente você não a conhece, pois ela não é muito divulgada na internet, e porque as poucas pessoas que a conhecem evitam falar sobre ela. Agora vamos ao nosso assunto principal. Então, como lucrar com empresas que pagam dividendos? Saiba como lucrar com as ações que pagam dividendos mensalmente e conheça uma forma incrível de escolher as empresas que mais remuneram os investidores. Investir nesta aplicação é uma forma de ter uma renda adicional no longo prazo. Você já deve ter ouvido falar sobre as ações que pagam dividendos, certo? Ao investir em ações, além de poder ganhar com a valorização dos ativos, você pode ter um lucro adicional com empresas que pagam dividendos mensalmente. Isso porque se a empresa que possui ações listadas na Bolsa de Valores ganha, você investidor pode ganhar também. E sabe como? Por meio do pagamento de remunerações como dividendos e juros sobre capital próprio, JCP. No período de retomada da economia, as companhias têm mais espaço para o crescimento. Portanto, o lucro delas sobe e é distribuído entre os acionistas. Então, o que são dividendos? De uma forma simples, dividendos são parte do lucro que a empresa distribui aos acionistas. No Brasil, as companhias listadas na Bolsa de Valores devem obrigatoriamente distribuir, no mínimo, 25% do lucro em forma de dividendos. O lucro da empresa é usado, basicamente, de duas formas, como reinvestimento a fim de financiar o seu crescimento. A outra maneira é através dos dividendos que são distribuídos entre os seus acionistas. Eles podem ser em dinheiro ou em ações. As empresas estáveis e com bons fundamentos oferecem dividendos maiores como forma de atrair mais investidores, uma vez que o preço de suas ações pode não variar muito. Assim, o investimento nestes papéis se torna vantajoso para ambas partes, principalmente para o acionista. Ele ganha dinheiro com a valorização e com a renda destes proventos. Ao investir com visão no médio e longo prazos, uma boa alternativa é formar uma carteira baseada em boas pagadoras de dividendos. O pagamento dos dividendos pode ser feito mensalmente, a cada 3 meses, a cada 6 meses, ou uma vez ao ano. A definição do período varia de acordo com a política de pagamento de cada companhia. Termos básicos sobre dividendos. Principais termos sobre ações que pagam dividendos. Sabendo os termos a seguir, fica fácil saber quando as empresas pagarão dividendos. Se a sua estratégia ao investir em ações é ter uma renda originada pelo recebimento de dividendos, você precisa entender alguns termos. Assim, você poderá fazer escolhas mais assertivas na hora de montar a sua carteira. Dividendos. Pagamento de parte do lucro que a empresa obteve no período para os acionistas. Ele é baseado no número de ações emitidas pela empresa. Data de registro. Data em que são verificados os acionistas e detentores de registro. Data da declaração. Trata-se da data de distribuição de dividendos, conforme a definição do Conselho de Administração da companhia. Índice de cobertura de dividendos. Índice que resulta da divisão do lucro por ação pelo dividendo por ação. Isso ajuda a entender se a empresa consegue pagar os dividendos de acordo com seu lucro. O que é data ex-dividendos? Trata-se da data limite em que a empresa estabelece quem irá receber os dividendos. Um exemplo seria se a data ex-dividendo foi ontem e você comprou a ação hoje. Logo, não terá direito a receber dividendos nesse período.
Se permanecer com esta ação em carteira até a próxima data ex-dividendo, você terá direito aos proventos. Dividend Yield. O Dividend Yield é o rendimento de dividendos. Ele consiste na divisão do valor do dividendo pelo preço da ação. Assim, é possível saber como a empresa faz a distribuição dos lucros entre os seus acionistas. Este termo é muito importante na escolha dos papéis. Para tanto, que ele é um dos aspectos da análise fundamentalista. Mais na frente, vamos detalhar mais sobre o seu conceito. Data de pagamento. Data em que será efetivada o pagamento dos dividendos. Dividendo em ações. Dividendo pago em forma de ação, não dinheiro. Como os dividendos são calculados. Aprenda como os proventos são calculados e saiba o quanto você vai receber. Há algumas formas de calcular os dividendos. Valor por ação. A distribuição dos dividendos é feita conforme a quantidade de ações de cada acionista. Por exemplo, imagine que o Banco Itaú irá pagar R$ 3 por ação e você tem 200 ações. Para saber o quanto você vai receber, basta multiplicar 3 por 200, que resultará em R$ 600. Porcentagem do preço da ação. Nesse caso, a empresa anuncia em assembleia uma dada porcentagem que será paga relativa ao preço atual da ação. Por exemplo, suponha que para uma ação da Petrobras a R$ 30 a empresa pagará 5%. O dividendo será de R$ 1,50 por ação, ou seja, R$ 30 x 0,05. Para saber se a remuneração está de acordo com o momento da companhia, um cálculo muito comum que os investidores fazem é saber o Dividend Yield. Assim, eles o comparam com o Dividend Yield de outras empresas do mesmo setor. Digamos que, uma petroleira XYZ, aprovou em assembleia a distribuição de dividendos a seus acionistas, no valor de R$ 1 por ação, no mesmo período de Petrobras. Se o preço dos papéis é R$ 50, o cálculo será R$ 1 dividido por R$ 50 vezes 100, que é igual a 2%. Neste exemplo, a empresa XYZ pagou 2% sobre o valor de cada ação. Ao comparar com Petrobras, que oferece 5%, note que você vai ganhar mais com ela do que com a empresa XYZ. Portanto, ao investir em ações, verifique a posição da emissora em relação às outras companhias do mesmo setor. Tipos de dividendos. Depois de entender como os dividendos são calculados, você precisa entender quais são os tipos de distribuição que as companhias podem fazer. Dividendos em dinheiro. O pagamento pode ser distribuído de acordo com um valor definido por ação, por exemplo, R$ 2 por ação. Outra maneira é fixar o pagamento de um percentual sobre a cotação da ação, como 5% do seu preço atual. Dividendos em ações. O investidor recebe o pagamento em forma de ações. Isso pode acontecer da seguinte forma. Por exemplo, a Vale divulgou que irá distribuir 10 ações para cada 100 ações que o investidor possui. Assim, se ele tiver 200 ações da Vale, irá receber 20 ações como dividendos. Dividendos especiais. Esse tipo é o menos comum e pode ser pago adicionalmente, além dos dividendos regulares. Isso pode acontecer se a empresa tiver uma entrada extra de dinheiro em caixa. A distribuição de dividendos é influenciada por diversos aspectos como cotações das ações, lucros obtidos no período e situação econômica da empresa. Então, você deve analisar diversos pontos e escolher ações de boas companhias para a sua carteira. Como funciona e como lucrar com ações que pagam dividendos. O investidor que compra ações de empresas que pagam dividendos não tem a intenção de enriquecer da noite para o dia.
O seu objetivo é ter uma renda ao longo do tempo por meio de uma variada carteira de dividendos. Uma forma de escolher boas pagadoras de dividendos é avaliar o histórico de pagamento de proventos. Geralmente, as empresas boas pagadoras de dividendos têm consistência no pagamento de dividendos. Ao mesmo tempo, é possível ter períodos em que a distribuição é menor, por conta de reinvestimentos, aquisições ou crises. Quando os juros estão mais baixos e a economia aquecida, o mercado tem expectativa que seja um bom ano para lucrar com proventos. No entanto, não há como definir quais empresas pagarão as maiores fatias de dividendos. Por isso, diversificar os investimentos é a melhor alternativa. Assim, você evita depender da renda de apenas uma empresa. Se o seu interesse é investir em ações e ganhar dinheiro com dividendos, montar uma carteira de ações de dividendos pode ser uma excelente alternativa. Imposto sobre os dividendos. Uma grande vantagem para o investidor é recebimento de dividendos livre de impostos. Isso porque a distribuição é feita em cima do lucro líquido, ou seja, depois que todos os impostos já foram recolhidos. Digamos que no balanço da empresa X, o lucro líquido foi de R$ 10 milhões e o acordo foi o pagamento de R$ 2 por ação. Se você tiver 1.000 papéis dela na sua carteira, você vai receber exatamente R$ 2.000 limpo, sem desconto algum. Você só precisa informar no Programa de Declaração de Imposto de Renda da Receita Federal, o valor recebido em rendimentos isentos e não tributáveis e nome da empresa pagadora. Exemplos de bons dividendos. Uma das dúvidas mais frequentes entre os investidores é saber o valor em que os dividendos são atrativos. Na verdade, isso depende de uma série de fatores como preço do ativo, setor, momento da economia e posição da empresa no mercado. Antes de comprar ações, faça uma análise do Dividend Yield, dos balanços da companhia e comparações com os índices de referência como o IDV. Ele é uma carteira teórica das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores. Então, se as ações têm histórico com maior desempenho que o IDV, elas podem ser boas alternativas, por exemplo, ITSA 4, SMLS 3 e Qual 3. Outros ganhos com ações. Juros sobre capital próprio. Conhecido como JCP, são proventos pagos em dinheiro. Nesse tipo, o acionista deve pagar 15% de imposto de renda retido na fonte. Subscrição. Em geral, o acionista tem um desconto para adquirir novas ações com preço inferior de mercado. Então, a subscrição pode ser interpretada como um benefício para quem já investe na empresa. Bonificação. Trata-se da distribuição gratuita de ações aos acionistas. Um caso em que isso pode acontecer é se houver um aumento de capital na empresa. Se isso acontecer, o preço da ação pode passar por ajustes. Conclusão das empresas que pagam bons dividendos. O mercado de ações oferece diversos meios para que o investidor ganhe dinheiro, como as ações que pagam dividendos, bonificações e os juros sobre capital próprio. Além de obter lucros com a valorização das cotações, você terá uma renda adicional de acordo com a política de distribuição de lucros da empresa. Para saber quais companhias pagam bons dividendos, você pode compará-las ao índice e devia investir por conta própria. Existem períodos que o mercado projeta rendimentos atrativos na bolsa de valores. No período de queda de juros, a dívida das empresas diminui e elas têm mais espaço para o crescimento. Então, se você quer investir em ações e lucrar com dividendos mais atrativos, este pode ser um bom momento. Para isso, o primeiro passo é abrir conta numa corretora, depois transferir os valores desejados e começar a investir. Espero ter te ajudado com este assunto. Vou deixar um link na descrição deste áudio,
caso você esteja interessado em conhecer a estratégia da reserva diamante, que é a estratégia por trás de uma mente milionária. Muito obrigado, fica com Deus, e até mais.